Primeira questão de conhecimentos específicos, que é a questão 21 da prova. As soluções são misturas homogêneas de uma ou mais substâncias, podendo ocorrer nos diferentes estados físicos da matéria. Porém, é mais comum imaginar a solução envolvendo o líquido como solvente. Sob tais fatos, assinale a alternativa correta. Então, ele quer que você julgue os itens quanto às soluções. Letra A. A solubilidade se dá por semelhança de polaridade. Correto. Onde uma molécula deve ser totalmente polar para ser solúvel em um solvente também polar. Não, esse totalmente aqui já torna errado. Simplificada pela regra prática semelhante dissolve semelhante. Essa regra também está correta, está ok. Mas esse totalmente não é verídico. Ó, vamos considerar a molécula do etanol, que ele até vai falar dela nos próximos itens. O etanol é uma molécula como um todo polar. No entanto, vou mudar aqui a cor, ela tem essa parte da cadeia carbônica apolar. Então, não é totalmente polar. Então, ela tem que ser a molécula polar, mas ela pode ter partes apolar. Alternativa B, então. A solução é formada a partir do mecanismo de dissolução do soluto, onde o solvente ataca a superfície do retículo cristalino, provocando o desmonte do soluto. Certo? Isso daqui, a dissolução, ele falando quando a gente faz, por exemplo, de um sal. Tem o NaCl, vamos usar como exemplo. Um sal, que é o soluto aqui, ele é uma rede, né, que tem ligados por ligações eletrostáticas, os cátions e os ânions. Em solução, vamos pôr o solvente água, o que que acontece? A quebra dessa estrutura. Então, os cátions ficam rodeados por moléculas de água solvatados, só que com os oxigênios, que tem carga parcial negativa, né, e o hidrogênio positiva, enquanto que os ânions ficam com o hidrogênio da molécula de água voltados para ele. Então, acontece a dissociação do soluto, que é o sal, pelo solvente, através do ataque, então, da superfície do retículo cristalino, provocando esse desmonte. Essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras do problema. C. À medida que ocorre a dissolução, as forças de interação soluto-solvente são substituídas pelas forças de interação soluto-soluto? Não. Quando o composto está puro, então você tem forças atrativas soluto-soluto. Para acontecer a dissolução, as forças de interação soluto-solvente têm que ser mais fortes, senão não acontece a dissociação. O etanol é totalmente solúvel em água e por isso é mais polar que o cloreto de etila. Não, ele é realmente totalmente solúvel em água, tá certo? Só que essa solubilidade se deve à interação formando ligações de hidrogênio. Lembrando, molécula de água tem os dipolo e a de etanol vai acontecer o quê? A formação de ligação de hidrogênio. Por isso, o etanol é totalmente solúvel na água. Essa interação, formando a ligação de hidrogênio entre a molécula de água e o etanol, é extremamente forte. Enquanto que, com o cloreto de etila, não ocorre a interação de ligação de hidrogênio, porque ligação de hidrogênio vai ocorrer quando o oxigênio está ligado a flúor, a oxigênio ou a nitrogênio.
Essa também, então, está errada. A última alternativa. A água consegue dissolver grande quantidade de substâncias iônicas. Correto. Isso se deve à sua baixa constante dielétrica, que é uma medida de polarizabilidade das suas moléculas? Não, ela dissolve justamente pela alta constante dielétrica. Ou seja, mede sua capacidade de se orientar de modo a neutralizar cargas elétricas nas suas proximidades. Então, foi o que aconteceu aqui com o exemplo do cloreto de sódio. Então, ela tem uma alta constante dielétrica, que é essa polarizabilidade devido à ligação oxigênio-hidrogênio. Então, a letra E também está errada. A alternativa certa, letra B. Questão 22. Uma solução aquosa 0,15 mol por litro de sulfato de alumínio foi adicionada em parte igual a uma solução 0,15 mol por litro de sulfato de sódio, de modo a formar uma única solução de 300 ml. Sabendo que o sulfato de alumínio possui grau de dissociação igual a 60%, qual a concentração molar final do íon sulfato nessa mistura? Então, ele quer que você determine a concentração do íon sulfato. Essa concentração molar é o número de mols do íon sobre o volume total da solução. O volume total da solução, ele já deu, que são 300 ml, transformando em litro, 0,3 litros. Agora, qual que é o número de mols de sulfato? Vamos ver as soluções envolvidas. Nós temos o sulfato de alumínio, Al2, SO4, 3. Em solução, nós teremos então a dissociação formando 2 mols do íon alumínio mais 3 mols do íon sulfato. Ele te dá que você tem uma solução do o composto, do sulfato de alumínio, 15 mol por litro. 300 ml é o volume total, só que ele diz que foi adicionado em partes iguais as duas soluções envolvidas. Então, aqui foram, na verdade, 150 ml, ou 0,150 litros, dando um total de 0,0225 mols. Considerando a estequiometria da dissociação, então, essa quantidade em mols do sulfato de alumínio dissociou-se em 0,045 mol de alumínio, que é o dobro, mais 3 vezes essa quantidade de íon sulfato, que é 0,0675 mols de sulfato. Isso considerando a solução de sulfato de alumínio. Só que ele diz que ainda essa solução de sulfato de alumínio tem um grau de dissociação de 60%. Essa quantidade seria se fosse 100%. Como são 60, só multiplicar por 0,6 para considerar o grau de dissociação. Isso é igual a 0,0405 mols de íon sulfato, então, proveniente do sulfato de alumínio. Agora, olhando a outra solução, que é sulfato de sódio. Sulfato de sódio, então, vai se dissociar em 2 mols de íon sódio mais 1 mol de íon sulfato. Ele partes iguais, E ela também tem 0,15 mol por litro, vezes 0,150 litros. Então, aqui é igual, mesmo valor em número de mols.
Considerando, então, a estequiometria da dissociação, então, vai ser o dobro de íon sódio, isso vai ser igual a 0,045 mols de sódio, e do sulfato 0,0225 mols, que é o íon que a gente tem interesse. Como ele não falou em grau de dissociação aqui, a gente vai considerar o 100%, tá? Fazendo então o cálculo, a concentração do sulfato vai ser igual à quantidade de íon sulfato proveniente do sulfato de alumínio mais a do sulfato de sódio, dividido pelo volume total em litros da solução. Isso vai dar uma concentração igual a 0,21 mol por litro. Letra A. Próxima questão. Cadê? Então, não quer aparecer. Aqui. Questão 23. Olha o etanol de novo. O etanol é um biocombustível que pode ser produzido tanto a partir da fermentação de substâncias amiláceas ou açucaradas, quanto de forma sintética a partir da hidratação do acetileno ou da redução do acetaldeído. Sua combustão para produzir CO2 e água libera 1.368 kJ por mol de etanol, quando os produtos são restituídos a 25 graus Celsius e 1 atm. Usando os dados da tabela abaixo, determine a entalpia padrão de formação em kJ por mol de etanol. Então, partindo da reação de combustão, ele deu aqui a entalpia da reação de combustão e as entalpias padrões de formação de vários compostos. Partindo da reação de combustão do etanol, então, é C2H5OH mais oxigênio, formando CO2 e água, segundo o exercício, líquido. Essa reação tem uma entalpia padrão igual a 1.000, como libera, ele está falando que libera, negativo, 1.368 kJ por mol. Só que ele quer a entalpia padrão de formação do etanol. Então, para que ele vá para o campo do produto, nós temos que inverter essa reação para utilizá-la. Então, ela vai ficar CO2 mais água formando C2H5OH líquido mais O2. A reação precisa ser balanceada, né? Então, aqui são 2 hidrogênio. Aqui tem 6, 3, para bater o oxigênio tem 3, 4, 7 sobre 2. Como a reação foi invertida, o ΔH passa a ser, então, positivo, no mesmo valor numérico, mas inverte o sinal. Então, a entalpia padrão para a formação de CO2, aliás, etanol. Como que é feito, então, aqui, para calcular? É só a gente somar a entalpia padrão de formação da reação, vai ser igual a entalpia padrão de formação dos produtos menos entalpia
coloquei errado sim. Entalpia padrão de formação dos reagentes. Então, vamos ver. Aqui, como produto, o etanol, o oxigênio, substância simples, a entalpia é 0. Então, a gente pode considerar esse valor como a entalpia padrão do etanol. Então, isso vai ser igual a mais 1.368 kJ por mol, menos a somatória dos reagentes. Quem são os reagentes? Água e gás carbônico. Então, gás carbônico, qual que é a entalpia padrão de formação? Aqui, CO2 menos 394. Só que são 2 moléculas de gás carbônico, então esse valor é vezes 2. Isso dá um total de 858. Note-se, quando a gente fala em entalpia de formação, quer dizer que eles são o quê? Os produtos. Aqui ele está como reagente, então esse sinal aqui também é invertido. Então aqui é mais a entalpia padrão de formação da água. Só que preste atenção, porque aqui na tabela tem 2 moléculas de água, uma no estado gasoso e uma no estado líquido. Então, vai ter valores diferentes de entalpia. Aqui no exercício ele está considerando líquido. Então, vai ser a entalpia padrão de formação da água no estado líquido. São 3 moléculas de água na reação. Então, isso daqui, deixa eu tirar aqui, isso daqui é vezes 3. Novamente, como a gente está falando de entalpia de formação e ele está como reagente, o valor é o inverso. Então, vai ser 3 vezes mais 286, que dá um total de 788. Somando tudo, vai ser 1.368, somatória desses 2 valores, menos, o total vai dar menos 278 kJ por mol. Essa é a alternativa D. Questão 24. Para se descobrir a identidade de uma amostra metálica, foi realizado o seguinte experimento. Suponha que 30 gramas de um metal desconhecido foi aquecido em água fervente a 98,1 graus Celsius e, em seguida, adicionado a um becker contendo 25 gramas de água fria a 21 graus Celsius, conforme a ilustração. Após um determinado tempo, a temperatura final foi de 23,1 graus Celsius. A tabela mostra a capacidade calorífica específica de algumas substâncias a pressão constante. Qual a natureza do metal? Então, o que ele quer? Que você diga quem é o metal pela determinação da capacidade calorífica específica desse metal. Pela equação do equilíbrio térmico, você tem que quando um corpo, por exemplo aqui o metal, ele é colocado em contato com outro corpo, no caso a água, eles entram em equilíbrio térmico para atingir a temperatura final. Isso pode ser resumido por essa equação, em que M fica sendo o calor do metal, mais o calor trocado com a água é igual a 0. Calor, pela formulazinha, é igual a massa vezes capacidade calorífica vezes variação de temperatura. Então, a gente vai fazer isso somando para cada um, para o metal e para a água. Então, você tem a massa do metal, 30 gramas, vezes, né? A capacidade calorífica específica dele, vezes a variação de temperatura. A temperatura inicial dele, 98,1, e a final é a da mistura, 23. Então, variação final
menos a inicial, 98,1, somados ao calor transferido também em relação à água. A massa da água, 225 gramas. A capacidade calorífica da água, ele deu também na tabela, é 4,18 joule por grama Kelvin. Então, 4,18 joule grama por Kelvin, vezes a variação de temperatura da água. Final é a mesma para os dois, só que a água, o inicial dela, era 21 graus. Isso tudo igual a zero. Assim, a gente só precisa resolver a equação para determinar a incógnita que a gente quer encontrar. Um detalhe aqui, percebendo que eu não transformei em Kelvin, porque essa é uma diferença. Se eu transformar em Kelvin, então eu somo 273 aqui, e aqui também vou somar 273. Então, como é uma diferença, se eu somasse nos dois, anularia. Então, nesse caso, eu posso usar o valor absoluto em graus Celsius, mesmo a gente trabalhando aqui na capacidade calorífica em Kelvin, tá? Então, continuando. Resolvendo, então, nós temos que a capacidade calorífica do metal específica vai ser igual a 0,88 joule por grama por Kelvin, aproximadamente. Isso corresponde ao alumínio. Então, o metal aqui utilizado é o alumínio, alternativa A. Questão seguinte. Questão 25. O gás acetileno é instável, incolor, altamente combustível e produz uma chama de elevada temperatura, mais de 3.000 graus Celsius ou 5.400 Fahrenheit, na presença de oxigênio. Por isso é usado nos maçaricos de solda. Possui um cheiro muito agradável quando na forma pura, porém por conta de impurezas que o acompanham, pode apresentar odor desagradável. As suas principais matérias-primas são calcário e hulha. Uma das formas de obtenção do acetileno é através da reação que ocorre quando a água entra em contato com o carbeto de cálcio, conforme a reação. São dadas ainda as seguintes equações termodinâmicas. Então, aqui ele apresenta uma série de reações termodinâmicas. Tomando-as como base, assinale a alternativa que contém corretamente a reação de formação para o acetileno, a reação de formação padrão para acetileno. Então, o que ele quer saber? Quem que é o acetileno? C2H2. A reação, deixa eu só conferir, C2H2. A reação padrão de formação do acetileno é quando 1 mol dele é formado a partir dos compostos reagentes no estado padrão. Quem são os compostos no estado padrão reagente? Carbono e hidrogênio. No estado padrão, quem é do hidrogênio? H2 que é gás, e carbono sólido. Nesse caso aqui, seriam para fazer o balanceamento, 2 mols de carbono sólido mais 1 mol de gás hidrogênio, formando o acetileno. Só que ele não te dá essa constante de formação, de entalpia de formação. Isso ele quer que você calcule. Como? Utilizando a lei de Hess, que é a soma de diversas reações, você pode utilizar para chegar na reação de interesse, que no caso é essa. Vamos ver então as reações que nós temos. A primeira, já tem aqui o acetileno, né? E ele está localizado como produto. Então, nós já podemos utilizar essa reação da forma que ela está. Então, fazendo aqui a primeira.
Ca, carbeto, né, de cálcio, mais água, formando hidróxido de cálcio e o acetileno. Como nós utilizamos ela do mesmo jeito que estava, a entalpia, então, padrão, fica igual. Menos 126 kJ. Vamos olhar para a segunda reação. A segunda reação, ela envolve o óxido de cálcio, água e o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio está aqui como produto na primeira, né? Só que a gente precisa cancelar ele, porque a equação que a gente está buscando, ele não aparece, então ele precisa ser cancelado. Para ele ser cancelado, se ele está sendo formado aqui, ele tem que ser consumido depois. Então, a gente vai inverter essa reação para que ele venha no reagente. Então, você tem ele em estado sólido, sendo decomposto em água e o óxido de cálcio sólido. Nós invertemos a reação, né? Logo, o ΔH padrão dessa reação também é invertido. Então, aqui vai ficar positivo, 65 kJ. Aqui, ó, já dá para cancelar o hidróxido. A água também já daria, né? Que está como produto, aqui está como reagente. Mas vamos esperar um pouco, porque ainda sobraria uma. Então, vamos deixar ela parada aqui. Vamos para a terceira reação. Olhar a terceira reação. Ó, a terceira reação já envolve um reagente. Ah, não, essa é a quarta, desculpa. A terceira. Aqui, ó, envolve um reagente que a gente tem interesse, que é o carbono sólido no estado padrão. Então, ele já está nos produtos, assim como aqui. Então, vamos manter essa reação como do jeito que ela está. Então, a terceira vai ficar o óxido sólido mais 3 carbono sólido, formando o carbeto sólido e CO2 gasoso. Nós não mexemos nela, então mantém o ΔH. Agora vamos ver o que já dá para cancelar. Aqui, ó, dessa primeira, o carbeto de cálcio está no reagente. Aqui ele está no produto, então 1 para 1 já cancela. Aqui o óxido de cálcio também já dá para cancelar. Então, próxima reação, vamos ver o que aqui já dá para fazer nela. A quarta reação. A quarta reação, observem que dá para a gente usar para trabalhar tanto com óxido de cálcio, o monóxido de carbono, que a gente precisa cancelar ele, quanto com um carbono também. Por quê? Na nossa previsão é que seja utilizado 2 mols. Aqui tem 3, né? Para que a gente consiga cancelar tanto o monóxido quanto um carbono, o que a gente pode fazer com essa quarta reação? Primeiro, a gente precisa cancelar um desse e um desse. Aqui tem 2, então já pode dividir ela por 2. Então, a gente já divide a entalpia também por 2. E inverte. Por quê? Aqui o monóxido está no produto, a gente precisa que ele passe para o reagente. Então, a quarta vai ser CO gasoso formando O2 meio, né? Dividido por 2, mais um carbono sólido. Como aqui nós dividimos por 2 e invertemos, então o ΔH dessa reação também vai ser invertido, vai ficar positivo e dividido por 2. Isso vai dar mais 110,5 kJ. Vamos ver o que dá para cancelar então agora com essa. Aqui, CO,
oxigênio tem meio, carbono aqui tem os dois, vai sobrar 2 ainda, vamos deixar, no final, cancelar. E a quinta e última etapa. Aqui a gente vai precisar cancelar quem? O oxigênio, né? Que não está aparecendo na reação prevista. Essa reação, a quinta, vai ter o oxigênio, só que para a gente cancelar ele aqui que está como produto, ele vai ter que inverter essa reação e como reagente. Então, vai ficar O2 gasoso mais H2. Aqui, novamente, a gente vai ter que dividir por 2 para balancear, formando H2O líquido, né? Eram 2, dividiu por 2, formou 1. O ΔH foi invertido, então aqui é mais 572, então é menos. E a equação foi dividida por 2, então o ΔH também é dividido. Isso dá menos 286 kJ. Vamos também somar. Então, aqui, oxigênio, reagente, produto, cancelado. Hidrogênio não. Água, aqui tem 2 em reagente. Aqui tem uma no produto, sobrou uma. Aqui tem mais uma no produto, cancelou. Vamos ver como ficou? Somando, então, a reação. Primeira, o que sobrou? O acetileno. Segunda, não sobrou ninguém. Terceira, ó, aqui o carbono está como produto, tem 3 mols de carbono, e aqui como reagente 1 mol. Cancelando, vai sobrar 2 no produto. Aqui não sobrou mais ninguém, nessa sobrou H2 gasoso. Então, somando as etapas dessas reações, a gente conseguiu chegar na reação padrão de formação do acetileno. E o ΔH agora, pela lei de Hess, é só somar as entalpias das etapas que podem ser divididas essa equação. Somando todas essas entalpias, vai dar mais 225,5 kJ por mol. Vamos ver as alternativas. Ó, aqui a reação tá certa, mas não é essa entalpia, né? Reação certa, entalpia não é. Reação, aqui a própria reação de formação tá errada. Então, a alternativa E, 2 mols de carbono sólido mais o hidrogênio gasoso, formando o acetileno, e a entalpia padrão da formação mais 225,5 kJ. Então, a alternativa E, alternativa correta. A questão 26. O pentóxido de dinitrogênio sofre decomposição de acordo com a reação. Fazendo um comparativo das formas possíveis de expressar a velocidade da reação, podemos afirmar que, então, a velocidade da reação é a relação da concentração, da variação, né, da concentração. Então, variação da concentração de produto ou reagente em um determinado intervalo de tempo. Então, ele quer que faça um comparativo entre elas. Então, olhando aqui pela estequiometria, a gente vê que o consumo do pentóxido de dinitrogênio, ele é a metade da formação do dióxido de nitrogênio e o dobro da formação do oxigênio. Como que isso fica expresso, então? Então, eu tenho que, em relação ao consumo, então, negativo, que é o pentóxido, variação da concentração do meu reagente aqui, é quanto? 1/2. Aqui é o coeficiente estequiométrico, ou seja, metade, se comparado a quê? A formação positivo
da variação do dióxido sobre o intervalo de tempo, só que aqui é 1/4, que é igual à formação, então positivo, variação da concentração de O2 sobre a variação do tempo. Então, é a variação e o coeficiente estequiométrico se transforma no denominador. Olhando as opções, vamos ver aqui, a primeira está errada, né? Tem que levar em consideração a estequiometria. A segunda, 1/2, consumo, 1/4, formação, 1/2. Então, na verdade, é a alternativa B, a correta. Próxima. Em sistemas biológicos, as enzimas são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação, tornando-a na ordem de 10⁷ a 10⁴ vezes mais rápida que a reação sem sua presença. Por esse motivo, as enzimas são chamadas de catalisadores biológicos. Definindo quimicamente, os catalisadores são substâncias que aceleram uma reação química e podem ser classificados em duas categorias: catalisadores homogêneos e catalisadores heterogêneos. Sendo tais substâncias, assinale a alternativa correta. Então, a questão vai tratar de catálise enzimática. E a catálise pode ser homogênea ou heterogênea. A catálise homogênea, tanto o catalisador como o substrato estão na mesma fase. Na heterogênea, fases diferentes. Normalmente o catalisador é um sólido. Então, relembrado isso, vamos lá. Alternativa A. O catalisador elimina parte do mecanismo da reação, possibilitando que ela ocorra de forma mais rápida, quando comparada com a reação não catalisada. Aqui o catalisador acelera, então, de forma mais rápida, a reação. No entanto, não é porque ele elimina parte da reação, ele fornece outro mecanismo. B. Um catalisador pode ser usado uma única vez, porque é consumido em um estágio do mecanismo da reação e regenerado no outro. Então, ele é sim consumido e regenerado. Se ele é regenerado, ele pode ser usado mais de uma vez. C. Um catalisador altera o mecanismo de uma reação, correto, fornecendo um caminho diferente, certo? E com energia de ativação mais alta, tornando-a mais veloz. Não, ele fornece outro caminho, diminuindo a velocidade, a energia de ativação, e assim torna a reação mais rápida. D. Os catalisadores heterogêneos proporcionam uma superfície para que as moléculas possam reagir mais facilmente, o processo ocorre por adsorção das moléculas reagentes na mesma fase que o catalisador. Até aqui, a adsorção das moléculas do reagente está certo, mas a catálise heterogênea, lembra, em diferentes fases. A homogênea que é na mesma fase, então essa parte está errada. E, na catálise homogênea, o catalisador está na mesma fase que os reagentes, correto, e proporciona um novo mecanismo reacional com energia de ativação mais baixa. Definição perfeita de catálise enzimática homogênea. Alternativa E é a correta. Questão 28. As tetraciclinas, estrutura mostrada abaixo, são agentes antibióticos bacteriostáticos de largo espectro, indicados no tratamento de infecções bacterianas.
agem inibindo a síntese proteica de bactérias sensíveis, são indicadas para tratamento de protozoários, micoplasma, clamídias, micoses e acnes. Sobre essa tetraciclina são feitas as seguintes afirmações. Então, ele faz 5 afirmações e pede quais são as corretas. Primeira, possui um grupamento amina e outro amida. A amina, então, é um nitrogênio ligado a um carbono, enquanto a amida é o nitrogênio ligado a uma carbonila. Olhando aqui a estrutura, a gente tem então aqui a amina e temos o grupo aqui na extremidade amida. Então, a primeira alternativa correta. Segunda, possui somente as funções oxigenadas fenol, álcool e cetona. Somente essas 3, vamos olhar. Então, vou trocar aqui de cor. Primeira função que ele fala, fenol. Aqui, você tem um anel benzênico ligado a um OH. Então, esse é o fenol, certo? Segundo composto, álcool. Aqui, tem uma hidroxila ligado a um carbono saturado. Aqui também uma cetona, que é C-O. Só que ele diz que é somente, vamos olhar se tem outra função oxigenada. Aqui novamente tem uma hidroxila, só que essa hidroxila está ligada a um carbono insaturado, no caso de uma ligação dupla. Nesse caso, essa função é chamada de enol. Então, essa está errada, porque não tem somente essas funções oxigenadas. A gente já encontrou uma quarta, que é a função enol. A 3. Possui 5 átomos de carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Quando você tem carbonos insaturados, não tem como ser carbono assimétrico, que são os que formam os carbonos quirais. Vou limpar aqui o desenho para ficar mais fácil a gente olhar. Então, aqui é a estrutura. Qual carbono está ligado a 5 substituintes diferentes? Onde tem insaturação, não tem como, né? Então, aqui no anel não dá. Aqui tem um, porque ó, ele está ligado a esse grupo, esse e esse, que são diferentes. Então, aqui é um. Aqui, ó, é outro. Lembrando aqui, ó, tem o hidrogênio, né? Então, aqui nós temos outro C quiral, ou assimétrico. Aqui está ligado a 2 hidrogênios, então são substituintes iguais, né? Não. Aqui está ligado a esse grupo, esse, e aqui tem um hidrogênio. Então, esse aqui também é um carbono quiral. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 substituintes diferentes. Novamente, outro carbono quiral. Dupla não dá, dupla, dupla. Aqui, 1, 2, 3, 4 substituintes diferentes. Então, outro carbono assimétrico. E aqui, dupla, dupla nesse, os demais carbonos também não dá. Se a gente olhar a metila, tem 3 hidrogênios iguais, né? Então, também das metilas não tem como ser carbono assimétrico. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. A alternativa 3 está correta. Continuando. 4. Possui fórmula molecular C22H23N2O11. Vamos olhar então, limpar aqui de novo. Então, começar pelos mais fáceis.
Nitrogênio são 2, certo? Então, nitrogênio está certo. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correto. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, correto também. 22, agora o mais chato, por último, o hidrogênio. Aqui tem 1, 2, 3 ligações, né? Então, vai ter hidrogênio aqui, aqui, aqui. Aqui já tem 4, não tem. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, também não vai ter. Opa. Deixa eu apagar aqui. Aqui, 1, 2, 3, vai ter 1 aqui. Aqui vai ter 2. Aqui vai ter 1. Aqui vai ter outro. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Não. 1, 2, 3, 4. Aqui também não. Aqui não. Aqui dupla, 4. Não. Então, são esses. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 hidrogênios. Então, essa está errada. A quinta e última. As tetraciclinas são compostos anfóteros. O que é um composto anfótero? Ora, ele se comporta como um ácido, ora como base. E para isso, ele precisa ter na sua estrutura essas duas funções. No caso aqui, a amina é uma função básica, enquanto o fenol é um ácido. Então, tem como, realmente, as tetraciclinas são compostos anfóteros. Ela tem parte de sua estrutura básica e outra ácida. Essa está correta. Então, aqui, as corretas são 1, 3 e 5. Isso dá a alternativa B, 1, 3 e 5. Questão 29. O propino é um alcino verdadeiro, também chamado de metilacetileno. Na forma de vapor é mais denso que o ar e possui odor característico. É usado em soldaduras e, quando entra em combustão, produz monóxido e dióxido de carbono. O alcino em questão pode sofrer reação de hidratação em meio ácido, formando um novo composto. Qual o produto dessa reação? Então, ele está pedindo o produto da reação do alcino, que é o propino. Então, é CH tripla C CH3. A reação é a de adição, ou seja, adição de água em meio ácido. A adição ocorre no carbono mais hidrogenado do hidrogênio e o carbono menos hidrogenado da ligação tripla fica com a hidroxila. Então, o produto formado é o CH2 dupla agora, né? Houve a adição CH3 e a hidroxila adicionada. Isso é um enol, que é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, né, com uma dupla ligação. E aí, sempre que tiver um enol envolvido, o enol ele é instável. Então, nesse caso, vai acontecer a isomeria.
E o enol, ele vai formar, então, uma cetona. Então, ele vai formar o seu isômero de função. Nesse caso, é a propanona. Se fosse aqui, por exemplo, a hidroxila, deixa eu mudar a cor. Se a hidroxila fosse num carbono OH em C primário, o equilíbrio seria aldo-enólico. Ou seja, formar um aldeído e o enol estar em equilíbrio. Como é num carbono secundário, vai formar uma cetona, no caso, a propanona. Então, a alternativa correta aqui, a alternativa E, propanona. Sempre que tiver um enol, então, atenção a isso. Se for carbono secundário, ele é instável e vai a cetona. Se for um carbono primário, que tiver hidroxila, ele também vai ser instável e vai formar um aldeído. Próxima questão, mais uma de orgânica. Questão 30. Pretende-se realizar uma reação de bromação do 2-metilpentano. Em condições reacionais adequadas, qual será o produto orgânico formado? Então, primeiro, quem que é o composto que vai reagir? O 2-metilpentano. Então, CH3, CH3, CH2, CH3, 1, 2, 3, 4, 5, metilpentano. A reação de bromação, então, acontece com bromo gasoso. E essa é uma reação de, a gente chama, halogenação de alcano, né? Esse é um alcano. E ela ocorre por via radicalar. Nesse caso, ela é uma reação extremamente seletiva. Por quê? Você pode ter a adição do bromo, ele pode acontecer em qualquer um dos carbonos. No entanto, essa é uma reação seletiva porque o produto que é majoritário aqui vai ser a substituição no carbono terciário. Então, você vai ter CH3, C, BR, CH3, CH2, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse vai ser o seu produto majoritário, mais o ácido do bromo, que é formado pelo outro átomo de bromo com o hidrogênio que foi substituído no alcano. Então, esse é o produto majoritário. Então, é o 2, vamos ver a alternativa, 2 bromo, 2 bromo, 2 metil pentano, alternativa A. 2 bromo, 2 metil pentano. Letra